noite. Estamos no ar com mais um programa Direito e Debate. Hoje voltando sobre o assunto alienação parental. O anterior, a convidada foi a doutora Ildemar Meneguzzi, juíza de direito da 2ª Vara da Família de Joinville. Trouxe a parte mais do juiz, de como funciona na vara de família. Hoje, para tratar do assunto mais do lado da psicologia, estamos trazendo Márcia Fernandes, psicóloga do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atua na comarca aqui de Joinville. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. E daí, Márcia, como é que é esse teu trabalho aqui na comarca de Joinville? Então, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, psicólogos e assistentes sociais, e o juiz demanda, ele faz uma determinação judicial para que as partes sejam encaminhadas para avaliação psicológica e social. Sim. E lá nós fazemos essas avaliações que são as famosas perícias. Bom, como a alienação parental é um assunto bastante polêmico, tem muita divergência entre as partes, muitos conflitos, nós precisamos entender este tema procurando reorientar as partes em relação ao seu divórcio. Sim. Porque o que acontece muitas vezes é uma grande ferida narcísica, que uma das partes, por não ter aceitado o fim de um relacionamento, procura obstruir o contato dos filhos em comum para o outro genitor. Então, tudo que ia muito bem no casamento, afetividade, vínculo, proteção, passa a ser interrompido pelo aquele genitor que a gente chama do genitor alienador. Aquele que sofre as consequências dessa obstrução de vínculo é chamado o genitor alienado. E as crianças que sofrem este embate, este conflito, são as crianças alienadas. Interessante até você perceber que aqui nós estamos tendo conceito bem da parte da psicologia, né, Sim. Márcia? E no programa com a doutora Ildemar, tivemos o conceito jurídico, o conceito legal. Até a Márcia aqui trouxe uma frase bem interessante, que é a questão do conceito ali de Narciso. Essa ferida narcisa. Exatamente. Que interessante. É bom a gente colocar esse embate da parte jurídica com a parte da psicologia, Márcia, porque existe bastante diferença, né? Uma coisa é você tratar da lei propriamente dita e outra coisa é tratar do ser humano, né? Da parte da psicologia. Exatamente. Por isso que hoje a melhor expectativa que a gente tem é de reorientar as partes. Para quê? Para que elas reaprendam a conviver agora como pais e não mais como casal. Então a gente diz, é preciso fazer o divórcio, mas o divórcio afetivo. É preciso colocar um ponto final nesta relação de casal, né, aos olhos da lei. Perfeito. Mas um papel importantíssimo vai continuar, que é o papel parental, que é a responsabilidade que os dois pais têm em comum para com os seus filhos, né? Esta responsabilidade, ela acaba sendo desviada quando há alienação parental. E a alienação parental, uma das causas dela é a ferida narcísica, é a não aceitação de um fim de uma relação, né? Então, no caso, um dos principais problemas, das principais causas da alienação parental é quando uma das partes, normalmente, né, pode até ser as duas, mas normalmente é uma das partes, não aceita o fim da relação afetiva entre o casal. Sim, e aí existem N tentativas de justificar isso, né, mas que não são justificativas importantes, plausíveis aos olhos da lei, nem da psicologia. Tá? Então, vou citar algumas coisas que acontecem. Normalmente, eu vou colocar como exemplos para que fique mais claro. Sim, né? Perfeito. Às vezes, um genitor, um pai, chega até o fórum dizendo, eu fui traído. E por eu ter sido traído, minha mulher não tem condições de cuidar dos nossos filhos. Então, a gente procura separar essa relação, porque o que ele está demonstrando ali é uma dor narcísica, de traição.
E na perícia nós começamos a investigar como era esta mãe antes dessa traição. Era uma mãe boa, protetiva, responsável, com todas as facetas de educação dos seus filhos, e de repente ela passa a ser uma mãe mau, né? Então isso nós precisamos esclarecer, que não importa o que aconteceu com o casal, até a gente limpa conceitos morais, que eles não podem existir nessa avaliação. Então nós limpamos esses conceitos para que eles entendam que não é justificável uma traição, por exemplo, para que se obstrua um contato, um vínculo afetivo importantíssimo entre um filho e um genitor. Vamos lembrar um pouquinho, vamos agora entrar um pouquinho na psicologia e lembrar que nós somos constituídos de pai e mãe. E, embora eles exerçam papéis diferentes, os dois são extremamente importantes. E a falta de um, o bloqueio de um, de forma sistemática, de forma com a utilização de artimanhas, com falsas memórias, que logo eu vou falar sobre isso, vai estruturar esta criança, que provavelmente esteja na primeira infância, de uma forma bem difícil, irregular, e vai se transformar num adulto, se essa criança for alienada e se esse alienador conseguir atingir o seu objetivo de obstruir o contato afetivo desta criança com outro genitor, correto, essa criança vai crescer e vai ser um adulto com consequências bem sérias. Com certeza então, será um adulto problemático devido ao que sofreu todo esse período da alienação. Exato, porque há uma obstrução de vínculo. E esse vínculo, ele constitui, ele é o pilar, ele é o fundamento do ser humano. Então, se você quebra uma parte dele, seja a ausência do pai ou seja a ausência da mãe, você tá tornando esta criança e futuro adulto num ser hemiplégico emocional. É um termo que seria um ser hemiplégico emocional, seria Márcia? Aquele que é criado, desenvolvido, que cresce com metade da sua constituição, com metade da mãe, com metade do pai, entende? E mais uma novidade na alienação parental trazida nas últimas pesquisas, que a alienação parental, um modelo dela, um estilo dela, pode ser a alienação dentro de famílias intactas, isto é, dentro de famílias onde os pais ainda não decidiram pelo divórcio. Então, há ali naquela família alguém, ou o pai ou a mãe, que utiliza o seu filho, daí de uma forma bem particularizada, trazendo, por exemplo, trazendo para este filho segredinhos da relação pessoal, afetiva, do pai e da mãe, e tornando a outra figura uma figura desprezível. Então, há crianças que dentro do ambiente familiar sentem, por exemplo, um ódio extremo do seu pai, porque de certa forma a mãe veio trazendo notícias: seu pai me faz isso, seu pai me faz aquilo, a culpa do seu pai é disso. Então a criança... e ainda pede segredo, mas não conte para o seu pai. Então a criança Imagina a cabecinha da criança como fica funcionando ela não conta para o seu pai, mas vai criando uma imagem de um pai destrutivo. Vamos dar uma breve paradinha e já voltamos no próximo bloco com alienação parental com Márcia Fernandes, psicóloga do Tribunal de Justiça. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco, Direito e Debate, tratando do assunto alienação parental. Márcia, agora a questão, como que você conduz o trabalho da parte de psicologia quando aparece um processo de alienação parental lá no fórum? Então, às vezes o processo já vem com a classe, com o nome, alienação parental. Então é preciso... Como que eu conduzo quando o juiz determina para que se faça a avaliação psicológica?
eu tento chamar as duas partes juntas. Por que juntas? Porque a avaliação feita normalmente pela entrevista, ela também é um momento de reflexão para as partes. Hoje em dia não se pode pensar numa avaliação que não seja interventiva, pelo menos em vara de família, porque nós precisamos reconstruir essas relações e não só bater uma foto, um panorama, dizendo essa família está assim, essa família está alienada, e daí? Nós precisamos procurar caminhos que desalienem, caminhos que reconstruam os vínculos se estão perdidos, né? Então, normalmente eu chamo as duas partes juntas. Normalmente eles vêm, alguns têm alguma resistência, mas acabam entendendo que esse trabalho também é de reconstrução. E nós começamos a conversar. E eles são orientados, cada um conta a sua história. É claro que existem regras de comportamento dentro de uma entrevista, porque eles estão em litígio. E a emoção deles está à flor da pele. O famoso lavar roupa suja. O lavar roupa suja, a gente deixa que eles lavem com certo cuidado para que eles não se destruam e comecem a ter um novo modelo de relacionamento, que é um relacionamento onde eles vão precisar se respeitar em função do quê? Do contínuo vínculo que vai existir. Eles vão se encontrar muitas vezes em festinhas da criança, exposições, aniversários, casamento no futuro, formatura. Sim, é um eterno vínculo, né? Exatamente. Até trazendo aqui uma questão que coloca bem isso daí e que é conhecida de todos, eu estava lendo nas fofocas da Grazi Massafera e do Cauã Raymond, que se separaram e teve uma festinha agora de carnaval, os dois foram levar a filha juntos, ficaram lá juntos e depois cada um foi embora para sua casa. É exatamente isso que você está trazendo. Isso é o ideal, isso é reconstrução. Tá? Embora cada um esteja ali, talvez, no caso a genitora, com mais mágoas, né? Não vou entrar no caso dela, sim, né? Mas isso é o ideal. Este é o relacionamento que a gente espera que as partes hoje tenham. Isso é a humanização do divórcio, porque o divórcio ele não pode trazer uma solução só para os pais. Ele tem que trazer obrigatoriamente uma solução para os filhos. Porque a última coisa que os filhos desejam, isso tem em pesquisa, é a separação dos pais. Ah, com certeza. Então, eles já estão numa defasagem pelos pais terem optado pela separação, o divórcio. Né? Então, continuando na condução do trabalho. Então, no primeiro momento, são chamadas duas partes, os genitores. Aí você tem uma conversa com eles. Fazemos uma reconstrução. Eles vão contar tudo que eles sentem, né? De que forma eles podem conduzir para o futuro. Tem um momento desses encontros que não tem, por exemplo, um ou dois, depende de que nível está o casal, claro. Né? De aceitação e também de, como a gente diz, do luto desse divórcio. Esse luto emocional, ele nem sempre é igual para um e para o outro. Às vezes um está pronto para reconstruir a vida e o outro ainda está reclamando e magoado. Então não é em conjunto que às vezes você consegue trabalhar esses dois. Bom, mas a gente tenta igualar. A gente tenta que os dois cheguem na mesma posição e dali para frente a gente começa a conduzir para que eles olhem para o presente e o futuro, deixando aquele passado para trás, humanizando o seu divórcio e agora reconstruindo. Como vamos fazer esse papel de pai e mãe daqui para frente? Quais são os limites? Quais são as nossas responsabilidades? Quais são os nossos direitos como pai e mãe? A criança é chamada nesse segundo momento. Porque daí, aí no segundo momento é que daí a criança é chamada. E a criança é muito reveladora dos conflitos do pai e da mãe, do sofrimento dela. Normalmente ela sente o conflito na passagem dela para o pai ou da mãe, na devolução de uma visita. Aqueles horários de entrega, de pegar, aqueles para a criança são muito difíceis, porque se ela sai do braço da mãe e vai para o pai, ela está deixando a mãe. Se ela sai do braço do pai e volta para a mãe, ela está deixando o pai. E isso para ela é um ressentimento enorme.
É bem complicado, né, para a criança trabalhar com tudo isso. Uma coisa bastante importante é olhar para essa criança, tá? Porque se ela não for vista como deve ser vista no âmbito psicológico, ela pode levar uma depressão para o futuro. Então vamos para o nosso último intervalo e a Márcia vai nos dizer os resultados desse trabalho e alguns casos práticos. Já voltamos. Então, voltamos para o nosso último bloco e agora, Márcia, vamos falar aqui dos resultados desse trabalho que você desenvolve lá no fórum. Ele tem sido positivo? Ele tem. A orientação, ela funciona. Desde o princípio, quando as partes são acolhidas por nós, elas já estão modificando sua forma de pensar. Elas já estão saindo do campo do litígio e indo para o campo da reorganização familiar. Então, ele tem um resultado, mas nós sempre indicamos que as pessoas, que o pai e a mãe, sobretudo, vão para um acompanhamento psicológico, porque no acompanhamento na clínica psicológica, eles vão poder explorar muito mais essas questões emocionais que tanto seguram, que coloca essa família em litígio. Que pode até levar à depressão da criança, como estava colocando. A depressão, a culpa, a utilização de drogas no futuro. Quando o genitor alienador utiliza a lavagem cerebral, como você citou no primeiro bloco, dizendo seu pai abandonou, aquilo vai entrando na cabecinha da criança. N situações o alienador vai cercando esta criança de mensagens onde ela sinta que ela é desprezada, que ela não tem mais amor. Então, uma das coisas extremamente importantes para se pensar sobre essa criança ela vai ter uma autoestima bem baixa. Por quê? Porque o sentimento que ela tem, eu não sou amado. Se eu não sou amado, eu tenho muito pouco valor. E as relações futuras dela vão ser permeadas deste sentimento. Logo, o nível de divórcio no futuro, para crianças alienadas, é maior do que a média comum. Se hoje temos três casamentos e 2 divórcios, quando a criança é alienada e ela chega a casar na fase adulta, há um pouquinho mais. Há mais do que 2 para 3, 3 para 2. Entendi. Márcia, e agora uma situação que até nós estamos falando aqui sempre de pai e mãe. Hoje em dia, nós temos famílias com 2 mães, nós temos famílias com 2 pais, nós temos famílias que são os avós que cuidam. Essas situações já têm chegado também casos de alienação parental em que existe 2 pais, em que existe 2 mães. O trabalho é feito da mesma maneira? Como que procede? O trabalho é feito dobrado, porque há famílias recompostas que casam e o novo par começa a alienar também. Começa a substituir aquele genitor. Por exemplo, o pai casou novamente e esta nova mulher pretende ocupar ao lado deste pai a maternidade dos filhos desse pai, quando na realidade esses filhos têm mãe. Então tomar bastante cuidado com essas famílias que hoje é bastante comum, mas que elas repensem e não exijam que a criança chame mamãe 2, mamãe do coração. Não, mãe é uma. Não vamos dar mais nó na cabeça das crianças. Não tem que haver a substituição. Não deve haver a substituição. Mãe é uma, com seus defeitos e com suas qualidades. Pai é um, com seus defeitos e com suas qualidades. No futuro, a criança vai discriminar defeitos e qualidades. Mas ela tem que se fundar sabendo, esse é meu pai, essa é minha mãe. Não importa quantas mulheres ou quantos homens passarem pela vida desses genitores. E na questão de casais homossexuais, como que isso é trabalhado também? Da mesma forma, eu nunca atendi um casal que esteja em processo de alienação parental e seja homoafetivo. Nunca chegou a mim ainda uma avaliação desse tipo. Mas a dinâmica é a mesma, porque as funções, exerce a função de maternagem, o outro exerce a função de paternagem.
Então, essa relação, embora homoafetiva, ela se diferencia em funções maternas e paternas. Perfeito. Tá? Pode haver alienação, sim. Sim, mas até eu acredito que ainda, porque essas relações são mais recentes, né? Essas relações homoafetivas com filhos, e são relações que primeiro, eles já trabalham muito antes, né? Para daí vir a ter um filho. Então, a parte psicológica desse casal homoafetivo já é mais trabalhada, acredito eu. Né? Por tudo que a sociedade já repreende, eles já têm que ter todo um trabalho psicológico antes, para daí então resolver ter um filho. É verdade. Márcia, tu pode nos dar aqui algum caso bem prático e até casos, eu sei que tem casos mais graves que ocorre alienação parental, para o nosso público entender como ocorre e aonde ocorre a alienação parental? Posso. Eu atendi um caso bastante difícil em 2009 no fórum, de uma família que a mãe havia morrido e a criança foi criada pela avó materna. Mas já havia a alienação, indícios dela, enquanto a mãe era viva. Essa criança ficou com a mãe enquanto ela era viva até os 4 anos, depois a mãe morre. A obstrução já existia antes dos 4 anos dessa criança. E aí o pai era muito jovem, mas pediu a guarda dessa criança, em função da morte da mãe. E aí esta família materna entrou no fórum alegando abuso sexual. O que eles fizeram? Eles fizeram a escalada máxima da acusação, para poder segurar aquela guarda. A guarda estava quase passando para o pai, e aí veio essa notícia de que a criança tinha sido abusada. O que acontece com o judiciário quando se diz que uma criança é abusada sexualmente? Ele suspende o direito de visitas, há uma mobilização imensa para saber se aquilo aconteceu ou não. O impacto é muito grande. Um impacto muito grande, exatamente. Bom, aí começamos as avaliações. Esta criança não tinha indícios nenhum de criança abusada e todo o nosso estudo levou a crer que houve uma grande manipulação, não só daquela criança com a lavagem cerebral, colocando na cabecinha dela que ela tinha sido abusada pelo pai, mas também outros profissionais envolvidos nos trouxeram a notícia de que havia manipulação da família materna. O que aconteceu? Essa criança ficou em alto grau de alienação, muito severo, com consequências na sua personalidade bem drásticas. Imagino. Foi abrigada, foi acolhida para quê? Olha a gravidade do ato, né, dessa família materna, em que vou até colocar, desculpa, uma birra de não querer que o pai dela tivesse a guarda, né, colocou uma situação de abuso sexual, uma situação grave, a criança acabou saindo do lar de todos para ir para um abrigo. Exatamente. Mas quando ela saiu, isso é importante, ela não sofreu, ela ganhou as asas da liberdade dela, porque assim que ela entrou, ela passou por tratamento psicológico, o psicólogo ia até o abrigo, porque existia um risco também desta criança fugir do abrigo, porque ela não estava entendendo a situação dela. Para ela, tudo aquilo era muito agressivo. Começou o tratamento homeopático também, porque ela estava extremamente desequilibrada do seu emocional e físico. Começou a fazer a retirada de remédios psiquiátricos que ela já estava usando e que o fórum não tinha conhecimento pela família materna. Então nós começamos um tratamento longo. Em 6 meses ela estava apta para voltar para a casa do pai. E hoje ela vive com o pai. Hoje ela vive com o pai. E qual era a idade dessa criança, Márcia, quando ela foi levada para o abrigo? 7 anos. 7 anos. Ficou lá meio ano em tratamento, né, e voltou para a casa do pai e hoje ela está muito bem. Hoje ela está com a guarda do pai, mas convive com a família materna. Visitas supervisionadas. Perfeito. Porque o alienador, ele vai tentar novamente. Esse é um ponto também importante, que condições o judiciário vai bloquear aqueles atos alienantes. Então, é preciso muito cuidado com esta família, porque uma vez alienadora, a tendência é que volte a alienar.
o grau, então, de reincidência do alienador é quase 100%. Se ele tiver oportunidade, ele vai. Aqui até a Márcia deu um caso bem extremo, um exemplo bem extremo de alienação parental, como aqui ao longo, né, da nossa conversa, ela deu vários exemplos, que até a questão do você ficar falando, mastigando ali no ouvido da criança, enquanto a família ainda está intacta, esse é o termo, Márcia? Sim. Que pai ou mãe ficam ali, porque você está abandonando seu filho, olha aí, ou quando fica, como a Márcia colocou, os segredinhos, não conta, não fala nada que eu te disse. São casos que, somando, vão chegar a uma alienação parental. Então, são diversos, existem graus de alienação parental. Existem graus. O mais leve é quando a criança ainda consegue, embora escute coisas bastante negativas sobre o outro genitor, consegue se vincular, visitar normalmente. O grau médio é quando a criança já começa a inventar histórias. Olha, eu não estou a fim de ir na sua casa. Olha, hoje eu não quero, eu tenho outro compromisso. Começa a repelir. E o grau severo é quando não há mais condições de convivência. Se este pai ou se esta mãe alienado levar a criança para sua casa, vai levar força, daí é o grau severo. Vai levar chorando, essa criança vai ter sintomas físicos, muitas crianças acabam vomitando, acabam até desmaiando, tem problemas na escola. Aí nós já estamos falando de um grau severo, onde a obstrução já está determinada. Márcia, obrigada por ter vindo aqui, por ter elucidado a questão da psicologia da alienação parental, foi muito esclarecedor. Ok. Tá certo? Obrigada. Nós voltamos na próxima semana com o programa Direito e Debate. Acesse a nossa página no Facebook, Direito e Debate. Uma boa noite. Tchau.